Saudações, pessoal! Vamos para o segundo vídeo de exemplo, falando agora da ficha Mutas aplicada no nosso segundo exemplo de aventura que foi criado, a nave alienígena. Então aqui praticamente eu só agilizei um pouquinho para encurtar o vídeo, a questão da gente já transcrever esses parâmetros que foram determinados previamente, a questão da arma de cada grupo, da aparência física, que aqui eu acabei determinando ainda no final um ponto que faltou no outro vídeo, que eu acabei só pegando 6 características para 7 criaturas e faltou uma, então eu acabei determinando uma sétima, só para a gente ter tudo certinho. E aqui eu já meio que transcrevi então o que tinha ficado pré-determinado. A questão do personagem ganhar um mosquete ou alguma outra arma de fogo mais rústica, como opção se o ataque dele fosse a corpo. Então, como eu já coloquei aqui, o personagem único que teria a motosserra, o tanque que teria uma lança não letal e um tridente, o atacante com a foice, e a questão do suporte que usaria uma katana. Os outros que já têm uma arma à distância, segue a distância, então não ganho esse mosquete. E o que eu já agilizei também foi a transcrição do Minion, que justamente por não ter nenhum adicional, acaba sendo transcrito diretamente aqui para a ficha, e é o que, digamos, já está pronto, digamos. Então aqui não tem muito o que fazer, o aparar dele é 4, a resistência é 4, ele ataca com o D4, conforme for determinado, e o dano que ele causa com a sua besta leve, ou arma tecnológica equivalente, já que é esse cenário mais futurista, acaba sendo com 2 de 6. Então agora a gente já começa, digamos, a partir para essa próxima etapa. Só que o que tem de interessante aqui para a gente pensar? No outro exemplo dos Goblins, a gente acabou utilizando o quê? Praticamente a arma de cada personagem, de cada papel de combate, para determinar a classe e praticamente a posição dele dentro do acampamento. Então lá o único era como se fosse um general, um personagem um pouquinho mais forte. Então, nessa linha. Mas nesse cenário aqui, se a gente fizesse um pouquinho diferente, talvez essa nossa aventura na nave alienígena fosse como se fosse apenas uma nave que está transportando um grupo de diferentes criaturas. Não necessariamente que fosse uma masmorra a ser invadida, entende? Então a gente poderia tentar fazer, em vez de, digamos, já deixar pronto o que seria o papel ou o nome, né, de cada, digamos, de cada papel de combate, a gente tentar dar papéis diferentes com uma função diferente na história. Então a gente poderia partir para algo nessa linha, entende? Então a gente poderia tentar fazer o seguinte: o que a gente tem aqui de mais de diferente, digamos, que mais chama atenção? Para esse contexto, eu pensei da gente partir do único, que é justamente o personagem com uma motosserra e com garras, que é uma situação assim, digamos, bem atípica, né? Bem fora do esperado em comparação com os outros personagens que usam armas mais tradicionais. Então eu pensei assim, e se a gente fizesse uma aventura onde o personagem único, que talvez ele não seja necessariamente tão singular, talvez seja apenas essa categoria onde existam outros iguais a ele na história, mas a gente determinasse, por exemplo, que talvez ele fosse um animal preso, por isso as garras e por isso a motosserra, no sentido de que talvez fosse um experimento futurista que estivesse sendo transportado nessa nave alienígena. Aqui a gente já começa a ter uma ideia para uma historinha também, tentando fazer os parâmetros aleatórios que a gente determinou, tentando que eles façam sentido na nossa história. A gente vai meio que montando de trás para frente essa questão, mas pode acabar facilitando. Então vamos tentar fazer esse exercício. Vamos considerar que o nosso único é como se fosse assim um experimento preso, digamos, um animal modificado. Então a gente deixa aqui o experimento preso. E a gente pode colocar ali que talvez parte dessa história seja justamente o transporte dessa criatura em segurança, ou talvez colocar algum elemento de tensão que vai que durante a viagem ele escapa da jaula e agora você tem um animal acuado com uma motosserra em um ambiente futurista e que possa ter justamente mais causar justamente o conflito da história. Seguindo nessa mesma linha, a gente pode pensar o seguinte: esses que tiraram uma arma não letal talvez fossem aqueles primeiros guardas em que basicamente eles estariam vigiando esse experimento com armas que poderiam, por exemplo, ajudar a deixar esse alvo incapacitado, mas sem risco de causar alguma lesão maior se algo acontecesse.
Assim, começando a fazer sentido a questão deles ter essa arma não letal, já que a intenção, digamos, seria mais essa. Então a gente pode estipular aqui também, vamos supor que os dois tanques fossem justamente personagens tipo guardas. Talvez o segundo com o tridente fosse um guarda um pouquinho mais assim, se caso as coisas fugissem muito do controle. Mas a gente pode estipular nessa linha. Então a gente pode chamar aqui de guarda 1, praticamente para deixar ali como opção. O guarda 1, vamos chamar assim, e o guarda 2, que daí também a gente vai ter essas alternativas ali para diferenciar eles. Então a gente já tem, digamos, esses papéis com o tipo de personagem já determinados por essa questão de uma característica que a gente determinou aleatoriamente no baralho antes. Então a gente já tem nessa linha. A gente poderia pensar aqui também, basicamente, que outros tipos de personagens, que outros papéis teriam nesse voo, nesse transporte. Não necessariamente se prendendo à função de cada um na história, entende? Então a gente poderia considerar, por exemplo, que talvez basicamente o papel do atacante aqui, por exemplo, a gente pode determinar que eles são tipo par da tripulação, só para ter essa diferenciação, entende? Eles fazem parte da nave porque eles trabalham lá. Não é um grupo que está a passeio, não é um grupo que está fazendo alguma outra coisa. Então a gente pode determinar que os que seriam os atacantes seriam equivalente à própria tripulação mesmo. Então talvez personagens que tivessem assim um treinamento maior em alguma perícia ou que estivessem lá para resolver algum problema ou para fazer alguma outra coisa relacionado ao próprio estabelecimento onde a aventura vai se passar. Seguindo, a gente pode estipular que assim que esses outros papéis acabam não tendo assim, digamos, muita importância. Então a gente pode, por exemplo, se a gente já tem o animal que está sendo transportado, quem está vigiando esse animal ali que é perigoso, o pessoal que é do próprio da própria tripulação da nave, e se a gente estipulasse que todos os outros são passageiros, justamente só para dar volume, digamos, só para ter essa questão. A gente pode até deixar ali então algo nessa linha. Ou talvez a gente determinasse que eventualmente os personagens que são do suporte seriam, por exemplo, alguns caçadores associados também, ou personagens não relacionados, mas aqui para simplificar, e só para a gente deixar então como diferença, vamos fazer o seguinte, vamos deixar aqui então que os Minions seriam equivalentes aos passageiros, já que eles são justamente personagens menos combativos, digamos, passageiro ali então, a gente deixa, e a gente coloca aqui então que os nossos dois suportes acabam sendo assim, digamos, vamos simplificar também, eu falei do exemplo do caçador, mas vamos partir, por exemplo, para passageiro também, só para a gente ter essa questão ali no caso. Então deixamos aqui mais passageiro e seguindo essa linha também. Isso pode ser interessante para a gente trazer um... Opa, vamos só escrever aqui, escrevi errado. Vou falando e escrevendo, acabo fazendo coisa errada. Passageiro, então, vamos arrumar aqui. Maravilhas da gravação ao vivo gravada. Então é praticamente isso. Então, vamos aqui, passageiro. Escrever nesse papelzinho aqui é complicado, mas dá para salvar, deu para salvar. Então aqui é a questão do passageiro. O que a gente pode estipular aqui então para fazer dessa maneira? A gente pode colocar assim, já que são apenas passageiros e às vezes assim tá viajando nessa nave espacial armado, pode ser que não faça muito sentido. Então por que a gente não faz o seguinte? Vamos estipular, até pensando numa aventura, imagina que, por exemplo, algo aconteceu e esse experimento que estava sendo transportado nessa nave conseguiu se soltar. E agora a gente tem, como eu falei, um experimento com medo, com uma motosserra e inconsequente solto numa nave cheia de civis. A gente pode justamente considerar que talvez os personagens vão ajudar os guardas, ou talvez eles vão apenas tentar garantir a integridade da nave e proteger a tripulação, ou talvez vão apenas preservar a própria integridade física. Então isso é interessante a gente levar em conta, mas um fator onde talvez os outros personagens que teriam essas armas simplesmente não tivessem armas, daria aquele clima de tensão maior. Então aqui a gente pode estipular, por exemplo, que da mesma maneira que a gente já colocou que tem um mosquete se tem arma corpo a corpo, talvez colocar que quem é passageiro
toda vez que aparecer, que entrar em cena, pode ser determinado, vamos supor, passageiro, vamos colocar assim, que ele tem só 25% de chance de arma. Então isso já vai dar uma emoção maior, digamos. Aqui fica mais fácil, por exemplo, de talvez uma sala que os personagens acabem encontrando o grupo que teria certeza uma katana e um mosquete, eventualmente você determina no dado que aquele grupo estava viajando desarmado. Eles teriam, digamos, por definição, essa arma estipulada inicialmente, mas a gente acaba mudando um pouquinho, acrescentando esse modificador adicional para a história, porque daria uma emoção bem maior, eventualmente encontrar um grupo de pessoas que também está fugindo de uma criatura perigosa solta, mas que também não consegue se defender. Então isso também seria interessante para a gente levar em conta. O que a gente pode acrescentar aqui também nos adicionais de cada um? Se a gente já determinou então que o nosso experimento aqui é um animal selvagem, não faria sentido ele ter um mosquete. Então a gente pode simplesmente ajustar isso para trocar justamente essa descrição do mosquete. Vamos corrigir ali no caso, tirar aqui também dessa história, para a gente deixar então algum outro descritor, como por exemplo, essa questão aqui dele ser irracional. Ou como a gente usa no termo ali do Savage Worlds, um personagem com astúcia animal. Então ele vai ter justamente essa dificuldade de interação, já que ele é praticamente um animal selvagem, armado, perigoso e assustado. Então a gente pode levar isso em conta. O que a gente pode adicionar ainda de equipamento, só para a gente dar aquele adicional, talvez colocar aqui assim, por exemplo, que os dois guardas, tanto o tanque 1 quanto o tanque 2, talvez tivesse alguma armadura adicional, já que teria assim, seria plausível, já que eles estão fazendo essa missão de escolta. Então eles poderiam ter as armas e basicamente poderiam ter essa questão ali. A gente pode até colocar aqui também a questão de talvez da tripulação, talvez deixar uma arma corpo a corpo, uma arma ali, porque talvez a tripulação tenha que agir como segurança, então a gente pode até considerar. Mas vamos colocar aqui então que os guardas recebem pelo menos essa armadura mais leve ali também. Só para a gente poder modificar um pouco os parâmetros aqui de jogo, conforme a gente vai adicionando. Então agora vamos só fazer essa transcrição ali no caso. Então como eu falei, questão dos minions já está tudo certinho, não tenho que modificar. Então aqui a gente vai fazer essa questão assim colocando ali os adicionais, baseando na história aqui do que a gente foi determinando pelos parâmetros de jogo. Começando pelo nosso único ali então, um experimento que tem garras, perceba que a gente tirou ali justamente aquelas duas habilidades, dele ter armas naturais, que coincidentemente caiu as garras, então talvez a gente pode estipular que essas garras causam um dano maior ali, então justamente por já ter arma natural e por já ter garra, a gente pode colocar ali então talvez colocar que talvez essas garras aqui fossem então aprimoradas, ou colocar assim como se fosse garras com ataque mais 2, só para a gente lembrar que elas são justamente mais poderosas que o habitual, e que olha só, ele tem essa questão de poder causar uma condição atordoado. Então olha só que legal, além do bicho estar com medo, solto numa nave cheia de civis, carregando uma motosserra, a gente ainda pode estipular essa habilidade onde ele deixa os outros atordoados. Talvez uma situação onde ele fica assustado, talvez uma situação onde ele sofra dano, mas essa questão dele se assustar e praticamente causar esse estrago no ambiente vai deixar a aventura mais legal. Então a gente pode justamente colocar isso, além de ser um animal irracional, né? No caso ter a astúcia animal, a gente pode colocar, vamos fazer assim, que quem está pelo menos uma vez por combate, ou melhor ainda, se ele sofrer dano, ele solta algum tipo de gás ou algum tipo de poder, digamos, que deixa quem está ao redor precisa fazer algum teste de resistência ou fica atordoado. Então deixamos aqui que ele tem esse ataque em aura, que faz o quê? Que deixa atordoado. Então faz um teste de uma disputa versus atordoado. Atordoado, vamos botar assim, se dano. Então se ele acaba sofrendo algum daninho que fosse, ele causa esse efeito ali no caso. Isso já dá um terror ainda maior, já que se algum personagem tentar atacar ele e eventualmente conseguir machucar, pode acabar causando essa questão ali de fazer
esse efeito adicional, o que já dificulta ainda mais as coisas com a condição atordoado. Aqui, modificador de jogo acaba não tendo muito parâmetro, a gente apenas mantém, já que não tem nenhuma armadura, nenhuma outra situação ali, então a gente pode só estipular então que ele vai ter essa questão do 5 e do 5 não muda, então a parar segue 5, a questão aqui da resistência segue 5 também. O ataque dele com o de 4 mantém, pelo menos vai ser difícil dele acertar algum golpe, já que é um valor bem reduzido, né? E a questão do dano da motosserra, que fica ainda 3 de 6. O que a gente poderia fazer, então, talvez aquelas garras não fossem assim, digamos, alguma coisa para causar muito dano quando acertasse, mas imagina o perigo dele usar a garra para prender alguém ou atacar nesse sentido. Depois que ele já está segurando, ele pega a motosserra. Aí já é um estrago grande também. E a gente pode justamente detalhar ele mais tarde se essa aventura for para frente. Seguindo, a gente vai aqui para os nossos guardas, então, que tem esse papel de tanque. O primeiro, então, a gente já ajusta que ele vai ter esse aparar mais 1 como habilidade. Então aqui a gente já ajusta como ele tem o aparar 5 base, ele vai ter 6 e 6 nos dois valores. Só que eu já estava esquecendo da armadura de novo, igual eu errei no outro vídeo. Então ele ganha mais 1 de resistência pela armadura, mais 1 de aparar pela habilidade. Então a gente considera justamente isso para ser levado em conta. Então, na verdade, o T1 vai ser 6 e 7. Então a gente deixa aqui esse aparar 6. Essa caneta está falhando, está incomodando um pouquinho. E a resistência, então, no caso, é 7 por 1 de armadura. Então a gente já deixa aqui, então, 7, 1 de armadura. O ataque é com o D8, então pelo menos ele é um pouquinho melhor nesse ponto. E a gente vai ter esse dano D6 mais D8 com a lança. D6 mais D8, que ainda assim é um dano não letal. Opa, D6 mais D6 não. D6 mais D8. Ficou feio, mas dá para entender. Segundo, aqui o segundo guarda, então, seguindo a linha, a gente vai ter aqui que ele vai ter uma resistência maior, levando em conta que ele já tem então também a armadura. Esse aqui vai ser pelo menos mais resistente, porque ele já tinha um valor de resistência maior, vai ganhar uma resistência adicional e de armadura vai ficar ainda melhor. Então a gente deixa aqui que o aparar dele é 5, então digamos que para acertar não vai ser nenhum absurdo, só que com um ponto de armadura adicional, com uma resistência adicional, com uma resistência que já era alta, podemos considerar então que vai ser essa resistência natural. Então a gente estava fazendo como armadura, né? Então a gente deixa aqui 1 mais 1, vai aqui então para um total de armadura 3. Então vai ficar 9 com 3 de armadura. Então esse aqui já vai ser um pouco mais resistente. Então a gente já deixa aqui que ele já vai ter uma armadura um pouco mais pesada nesse sentido. E para atacar também o dado dele é baixinho. Então caso ele vá atacar alguém vai ser difícil. Talvez a armadura seja muito pesada que dificulta o movimento dele. E caso ele acerte um golpe, o nosso T2 então bate com D6 mais D8 também. Então deixamos aqui já para fazer ali uma opção. Seguindo, a gente vai para o nosso elemento da tripulação, nosso primeiro atacante. A gente vai ter aqui a questão dele do dano aprimorado, mas nenhum outro modificador também, já que a armadura ele não tem. Então a gente só considera que a foice vai bater com um dano de 8. Para acertar, vai usar o D8. E basicamente a gente considera aqui também que o aparar e a resistência dele são baixinhos. Então a gente também acaba não interferindo muito nesse sentido. Por último, a gente segue aqui para os nossos outros passageiros também. Então aqui a gente vê que um deles vai ter essa criatura com listras, vai ter algum poder de causar, digamos, essa vantagem de ataque mais 1 para algum aliado. O que a gente pode pensar que ele pode fazer? Praticamente um ataque. O outro exemplo que a gente usou era que quando tivesse adjacente poderia auxiliar, né, um goblinoide amigo a causar um ataque. Aqui a gente poderia estipular talvez que eventualmente assim fosse só vamos pensar agora, talvez alguma marcação, algum bônus de camuflagem, alguma coisa nesse sentido. Como explicar em termos de jogo como que esse personagem poderia fazer esse bônus? A gente poderia pensar assim, bom, vamos por parte primeiro. A questão de, primeiro a gente só transcreve ali o que a gente já sabe, que é o aparar 4, a resistência 4, que praticamente sem armadura ou outra alteração, segue tudo igual, incluindo os demais parâmetros. Então aqui fica
o aparar 4, a resistência 4, batendo com D6 para causar dano 2 de 6 com seu arco curto. Então aqui também, vamos pensar ali o que poderia fazer esse ataque mais 1. Talvez algum tipo de substância proibida, que eventualmente ele poderia, digamos, cada um teria acesso a um uso, alguma coisa nesse sentido, justamente que ele poderia deixar para o colega, ou talvez ele poderia só causar como adjacente, ou talvez ele causaria esse efeito em um colega além. Então isso a gente pode deixar ali, vamos colocar assim que ele tem um, como é que dá para dizer, vamos ver, talvez, vamos botar assim apenas como uma lente. Quem conseguisse pegar essa lente dele poderia ter esse efeito, talvez o grupo tivesse. Esse aqui ficou meio difícil de explicar, às vezes a gente passa por essas coisas ali também. Mas vamos colocar ali então como se fosse tipo um equipamento que talvez outro personagem pudesse usar. Então vamos colocar assim, que eles têm então essa lente que pode dar, vamos, só para não ficar assim, digamos, para a gente especificar mais, uma lente que ataques à distância pode ser utilizada para dar esse para fazer esse bônus de ataque mais 1. É uma opção, digamos, um pouquinho mais fraca, mas sem, digamos, não é tão apelona quanto o outro que só de estar adjacente já ganha o bônus. Mas é algo que a gente consegue meio que explicar dentro do cenário bizarro. Então, a gente pode talvez mudar isso depois, se a aventura for para frente, mas só para dar esse exemplo, digamos assim, desse bônus. E agora sim, para finalizar, o último passageiro. Aqui ele vai ter um efeito que pode causar a condição confuso no alvo. Então a gente poderia estipular, esse aqui é até mais fácil. Vamos imaginar tipo uma granada que causasse alguma confusão, ou talvez alguma coisa da própria raça alienígena estranha dele, que tivesse algum poder, alguma habilidade especial de causar também, sei lá, alguma combinação de luzes, algum efeito maluco que pudesse deixar o alvo confuso. Então, para a gente simplificar, vamos colocar ali também como se fosse tipo, sei lá, ele é uma criatura sem pelos. Então a gente poderia estipular que talvez, como é que a gente vai associar isso? Talvez alguma característica do corpo, talvez algum piscar de olhos bizarro, talvez simplesmente algum equipamento nesse sentido, mas vamos colocar então que contra um alvo precisa fazer basicamente um teste contra confusão, senão ele pode ter essa condição ali associada. Isso pode ser útil, por exemplo, para quando for tentar ajudar talvez os guardas e eventualmente para tentar deixar a criatura confusa, já que talvez eles estejam não querendo machucar ela muito na hora de capturar. Mas é uma opção válida ali também. Pode ser desenvolvido depois, mas a gente já tem um ponto de partida aqui nesse sentido. No fim das contas, não estipulamos que ele teria armadura também, e aqui ele também nenhum outro bônus de combate nesse sentido para os seus parâmetros. Então a gente apenas copia aqui no caso. Então nesse sentido a gente vê que esse grupo aqui, eu acho que se fosse sair na mão com os goblins do outro exemplo, iam levar uma surra considerável, já que eles têm todos a parar bem baixo nesse sentido. Só para a gente analisar aqui também o de 6 e a katana que bate com D6 mais 8 mais 1. Então digamos que assim, ó, aqui como eu falei, a gente tem essa abordagem um pouquinho diferente, já que enquanto aquele outro exemplo que a gente utilizou é bem um grupo típico de inimigos a ser encontrado numa masmorra, aqui a gente tem um pouquinho diferente, no sentido que acaba sendo assim uma coisa mais geral. A própria criação dos tipos de personagem ajudou a montar uma história, que nem por exemplo, que onde a gente viu que um personagem por ser estranho demais, a gente acabou tendo uma ideia para causar essa história. Então toda a temática da aventura pode ter esse fator. Pode ser que durante a história o bicho acabe nem escapando e fique preso e nem participe, pode ser que haja alguma outra situação, pode ser que não aconteça nada de mais importante, mas aqui a gente tem pelo menos digamos, uma base que a gente conseguiu adicionar em termos de jogo, baseando assim adicionar descritores a esse termo de jogo e assim tentar fazer uma história mais plausível. Alguns pontos ficam legais, encaixam bem, que nem a questão da gente colocar que é um bicho selvagem e que os guardas estavam tentando proteger. Alguns pontos encaixam menos, como por exemplo a habilidade de dar um bônus de ataque à distância para um personagem específico. Mas é isso que a gente vai improvisando e ajustando. Então valeu pessoal por se você acompanhou até aqui, né? Se tiver alguma ideia para usar essa questão do ataque à distância, sinta-se à vontade para opinar. Valeu então!